Posso começar o vídeo de hoje fazendo perguntas? Acabei de fazer uma. Agora é tarde. Na verdade, eu quase sempre faço isso nos meus vídeos. E as perguntas do vídeo de hoje são: você já tomou alguma decisão ou deu alguma ordem para suas crianças, seus filhos, e não voltou atrás mesmo sabendo que não tinha razão ou que tinha sido injusto com eles? Qual é o impacto desse tipo de postura na educação das crianças? Qual é a diferença entre firmeza e rigidez, e entre flexibilidade e moleza? Eu estou publicando uma série de vídeos onde eu falo sobre os erros que os pais cometem na educação dos filhos. Então assista também aos vídeos anteriores. Tem vários vídeos que eu gravei falando sobre esses erros, para dar consciência sobre eles e também dando dicas sobre a melhor forma de lidar com eles. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o erro número 6, que é ser inflexível e manter uma posição inflexível mesmo sabendo que não tem razão. Qual é a mensagem que esse tipo de postura transmite para as crianças e o que você pode fazer para começar a mudar, se esse for o seu caso? Quando eu atendia como psicoterapeuta, eu me deparava com vários tipos de mães e pais. Tinha aqueles que eram totalmente rígidos e tinha aqueles que eram totalmente liberais. E tinha aqueles também que eram mais justos e procuravam ser mais equilibrados nas atitudes. E sabe, eu percebia que muitas vezes era o medo que tornava esses pais mais rígidos. O medo de perder o respeito, a confiança, o medo que os filhos sofressem, o medo de perder o controle sobre as atitudes e sobre os comportamentos dos filhos. Outras vezes até a rigidez vinha da insegurança que os pais tinham em relação ao papel deles enquanto educadores, enquanto protetores, guardiões dos filhos. Então era melhor cuidar para não perder esse controle sobre os filhos. E a rigidez ela pode vir também de traumas ou experiências que os pais viveram na infância com os pais deles e que causaram a eles muito sofrimento, muito desconforto. Então é melhor proteger os filhos para que eles não sofram. E mais uma vez, é melhor você fazer o que eu digo e eu não vou voltar atrás para o seu bem. Não é assim, às vezes, que muitos pais falam? E é assim que tudo é mantido sob controle. A rigidez pode vir também de crenças que os pais podem ter. Como, por exemplo, os pais têm a obrigação de saber tudo. Pode ser uma crença. Uma outra é, os pais sempre devem ter razão e se eles reconsiderarem uma decisão, os filhos vão descobrir que eles não sabem tudo. E os pais, que deveriam ser os heróis para os seus filhos, cometem erros. Eles são imperfeitos. Essas podem ser crenças que sustentam uma posição rígida. Então é melhor manter a posição, manter aquela decisão a ferro e fogo e continuar com a autoimagem intacta, sem manchas. Então essa rigidez, ela pode estar ligada à insegurança e ao controle e ainda com o piloto automático ligado. Ou seja, esses pais eles não têm de fato a consciência do real motivo de suas escolhas e das desastrosas consequências que essas escolhas podem trazer na educação dos filhos, na fase adulta, por exemplo. A rigidez pode ser uma máscara para a insegurança e uma boa armadura para proteger as fraquezas, para não expor as fraquezas quando a pessoa, quando a mãe ou quando o pai acredita que ser flexível é ser fraco. E o extremo da rigidez, vamos chamar de moleza, ou até permissividade. Ou até, como disse um educador que eu conheci, o professor Marcos Meyer, ele chamou os pais bananas. E quem sabe eu fale mais sobre esse tipo de mãe e pai permissivo, os pais bananas, num outro vídeo. Eu acredito que a intenção por trás dos comportamentos e das atitudes dos pais é sempre positiva. É sempre por um motivo nobre, afinal, a esmagadora maioria dos pais, que eu conheço pelo menos, querem o melhor para os seus filhos, e acredito que também seja o seu caso. Nós podemos então dizer que os pais erram por amor. Você concorda com isso? Só que mesmo sabendo que é por amor, nós podemos reavaliar as nossas escolhas enquanto pais, observando
se elas estão alinhadas com os nossos valores. Porque os valores é que vão ser a base de formação do caráter dos nossos filhos. E o que uma postura rígida comunica às crianças? Talvez que elas não podem errar, o que pode tornar elas pessoas medrosas, inseguras, controladoras, centralizadoras e perfeccionistas, com um nível muito alto de autocrítica. Talvez eles se tornem adultos com sérios problemas nos relacionamentos porque eles aprenderam com o exemplo dos pais que não se deve voltar atrás, que tem que fazer valer a sua posição e quem tem que mudar de opinião é sempre o outro, mesmo que isso cause o outro muito sofrimento, um sofrimento desnecessário. Deixa eu contar uma história para você sobre rigidez e sobre flexibilidade. Talvez até você já conheça. É uma fábula que fala do bambu e fala do carvalho. O bambu tem umas particularidades, umas coisas muito interessantes, que quando a semente do bambu cai no chão, ela demora muito tempo, muitos meses, muitos anos, para surgir um pequeno brotinho. E passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aquele brotinho ainda continua quase do mesmo jeito, sem crescer. Porque durante esse período, o bambu está fazendo as raízes. Metros, dezenas e dezenas de metros de raízes, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, durante 5 anos, o bambu não cresce para cima do solo. Ele vai fortalecendo as raízes. Então, depois desse tempo, o bambu cresce uns 25 metros de uma forma muito rápida, porque ele já tem uma boa sustentação. Então, nessa fábula do bambu e do carvalho, acontece que existiam plantados um bambu e um carvalho. E começou a soprar um vento muito forte, uma tempestade. E o carvalho é muito forte, muito firme, muito rígido. Ele suportava aquela tempestade, aquele vento firme no seu lugar. Enquanto o bambu, ele era muito flexível. Então vinha o vento e o bambu deitava, envergava, até encostar no chão. E quando o vento passava, ele voltava para o lugar. E o vento começou a ficar mais forte e o carvalho também resistindo. Só que chegou a um ponto que o carvalho não conseguiu resistir. Ele resistiu o que pôde, mas o vento acabou derrubando, arrancando as raízes desse carvalho e esse carvalho acabou morrendo. O bambu, por sua vez, era flexível, então ele deitava conforme vinha o vento e depois que o vento passava, ele voltava a ficar de pé de novo. E o que nós podemos aprender com essa pequena fábula? Vamos entender o seguinte, que o tempo de enraizamento, ele pode simbolizar o seu tempo de amadurecimento, o seu aprendizado, o seu tempo de evolução, de autoconhecimento, é toda a sua infância, onde você foi absorvendo tudo que você precisava para sustentar o seu crescimento de forma saudável. As raízes do bambu são os seus valores e são as suas convicções, aquelas que você cultiva e aquelas que você deseja transmitir para os seus filhos. Os valores é que vão nortear as suas escolhas e vão sustentar as suas decisões. Os valores vão formar uma base sólida para a educação ou para a orientação dos seus filhos. O vento, a tempestade, ela pode simbolizar todos os desafios, todas as dificuldades, todos os obstáculos que você pode enfrentar na vida. São aquelas saias justas em que os seus filhos colocam você e que forçam você a melhorar, a refletir e a reconsiderar as suas decisões. O vento também, a tempestade, também pode simbolizar o quê? Todas as suas batalhas internas, as tentações, as distrações que tiram você do caminho e que desconectam você dos seus objetivos. Isso eu estou falando no papel de educador, de mãe, de pai. No entanto, se as suas raízes forem fortes, você vai enfrentar todos os seus desafios, assim como o bambu. E você vai se reerguer quando passar a tempestade. Especialmente nós, pais e mães, nós fazemos isso o tempo todo, não é verdade? De onde vem essa força? Você já parou para pensar nisso? Ser flexível não é deixar as crianças fazer tudo o que elas querem.
não é mimar ou super proteger os filhos, mas sim ser justo e saber voltar atrás quando você reconhece que você exagerou, quando você reconhece que você errou. Ser flexível é se permitir errar, é saber perdoar, é pedir perdão quando necessário, porque você reconhece que você não é o dono da verdade e que também você está aqui também para aprender. Falei também 2 vezes. Flexibilidade não é sinônimo de não ter opinião própria, mas sim de saber se colocar no lugar do outro. Nesse caso, no lugar do seu filho, da sua filha. É compreender e é aceitar a posição de eterno aprendiz. E você pode ser firme e flexível ao mesmo tempo. Como é que é isso? Você vai ser firme com tudo aquilo que violar as suas raízes, os seus valores. E você vai ser flexível quando você der a oportunidade de escutar os seus filhos e de saber o ponto de vista deles. Pais que são firmes agem com amor, com bom senso e procuram proteger os valores que eles praticam e que eles desejam transmitir para os filhos. Pais rígidos agem pelo medo. Eles não querem saber o que os filhos pensam. E muitas vezes, eles não têm nem consciência do motivo que leva eles a ter aquelas atitudes e aqueles comportamentos. Então, sabendo disso, você é firme ou você é rígido? Você é flexível ou você é mole? Toda essa reflexão serve para trazer mais consciência. Não é para você ficar se sentindo culpado e nem menos que ninguém. No entanto, se você apenas assistir a esse vídeo e não colocar nada em prática, o trem da vida vai passando e você vai ficar sozinho na estação. Então, mãe e pai, comece agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois. O tempo passa, a vida passa, os seus filhos crescem todos os dias. E o papel de vítima não vai amenizar aquela frustração que você pode ter quando você ficar mais velho, quando você perceber que não dá mais tempo. Então, aqui está um pequeno, super secretíssimo plano de ação. Para você começar a ir ajustando um pouco daqui, um pouco dali, cada dia que passa você vai ajustando um pouco aquilo que você considerar que você pode melhorar. Mas vamos combinar uma coisa. Vale a sua percepção. Se você considerar que está tudo bem e que não precisa melhorar nada, siga em frente. Se do seu jeito já está dando o resultado que você quer, vá para o próximo ponto a ser melhorado. E se você acha que não tem nada para melhorar, eu sugiro que você comece assistindo o primeiro vídeo que eu gravei do erro número 1. Pode ser que tenha passado alguma coisa batido. Então vamos lá. Pegue agora uma folha, um bloco de anotações e um aparelho de escrever. Aparelho de escrever pode ser um lápis, uma caneta, uma pena, não sei, caneta tinteiro, que eu vou passar para você 4 passos bem simples para você começar a avaliar, ter consciência e fazer um pequeno plano de mudança. Vamos lá? E o passo número 1, fazendo uma retrospectiva. Fique alguns momentos sozinho, longe da confusão, longe do barulho, e recorde situações que ocorreram entre você e as crianças nos últimos 30 dias. E que você reconhece que você foi muito rígido, e mesmo assim você não voltou atrás da sua decisão. Então vai escrevendo aí todas as situações que ocorreram. Pode fazer uma lista. Aquelas que você recordar possivelmente sejam aquelas mais significativas. Faça um esforço para lembrar o máximo de situações possível, mesmo aquelas situações que não resultaram em brigas, mas sim todas as situações em que você teve que impor a sua vontade e não quis escutar nem os motivos das crianças. Se quiser, escreva também qual foi o motivo da sua postura rígida. Quais as crenças que estavam por trás dos seus comportamentos. Por exemplo, uma crença. Eu acreditava que era o melhor para os meus filhos. Ou até, eu sou a mãe ou eu sou o pai das crianças, então elas têm que me obedecer. São exemplos de crenças. Ou até, crianças que não obedecem aos pais se tornam adultos rebeldes. Pode ser que acreditando nisso, você manteve uma postura rígida naquelas situações.
Opa, e aí? Já anotou? Imagino que você já tenha feito as anotações. Então vamos para o passo número 2, que é reconhecendo o degrau atual. Agora que você já tem uma consciência das situações que ocorreram, escreva depois da sua lista o seguinte: o quanto sou flexível? 2 pontos. E se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para o quanto você se considera flexível no papel de mãe ou de pai, quanto seria essa nota? 0 significa que você é totalmente rígido e 10 significa que você tem um nível de flexibilidade excelente. Então escreva aí a sua nota. E ó, não tem certo, não tem errado, é a sua percepção sobre si mesmo. Ok? Pense um pouco. A nota que você sentir que é, escreva aí nesse passo número 2 para identificar o degrau que você está atualmente. E o passo, não é prazo, e o passo número 3, subindo um degrau. Agora é a hora da ação. Agora você vai olhar a nota que você deu e vai responder a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para subir um ponto na minha nota? Vamos supor que você se deu nota 3 de flexibilidade. Então a pergunta é: o que eu posso fazer para chegar no 4? E escreva uma ação simples que você se comprometa em fazer. Escreva uma ação simples que na sua percepção, que na sua opinião, vai fazer você melhorar a sua nota, subindo de 3 para 4 ou um ponto maior do que a nota que você se deu aí no passo anterior. Por exemplo, uma ação. Na próxima vez que eu tomar uma decisão e que eu reconhecer depois que eu exagerei, eu vou reconsiderar minha decisão, vou conversar com as crianças e vou explicar o motivo da mudança e, se preciso, eu vou pedir desculpas. Ficou longo, mas é simples. A próxima vez que eu tomar uma decisão e perceber que eu exagerei ou que eu fui injusto, eu vou reconsiderar a decisão. Vou chamar as crianças, vou conversar com elas e vou explicar o motivo da minha mudança. E, se for preciso, eu vou pedir desculpas, vou pedir perdão para os meus filhos. Essa é uma ação que pode estar simbolizando, significando que você está aumentando o seu nível de flexibilidade. Passo número 4, medindo o progresso. Medindo o seu progresso. Depois de umas 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, você pega novamente o seu pequeno plano secreto e refaz todos os passos, 1, 2, 3 e 4, para perceber se a sua nota melhorou. Se melhorou, é só você continuar. E se não melhorou, você pode definir uma nova ação. E assim você vai ajustando o seu plano até você perceber melhores resultados. E quem sabe, como resultados da sua nota, da sua nova postura, seja seus filhos confiarem mais em você, seus filhos não terem motivos para esconder nada de você e eles não mentirem para você. Assim como eu falei em vídeos anteriores, é um dia depois do outro, é persistência. E mais persistência, esse é o segredo. E você pode pedir perdão, você pode pedir desculpas para os seus filhos, se necessário, porque você vai estar ensinando para eles a humildade, que pode ser um valor que você queira passar também. E adivinhe como é que eu sei disso? Pois é, porque eu já fiz muito isso, muitas vezes na minha vida, e continuo fazendo quando precisa. Às vezes eu peço perdão para as minhas filhas. Sempre que eu percebo que eu exagerei, ou que eu errei, e nem por isso eu percebi que elas deixaram de me respeitar, elas deixaram de me escutar. E eu vou finalizar esse vídeo com um trecho de um texto atribuído a Shakespeare, que é o seguinte: ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem 2 lados. Bonito, né? E olha que eu não sou expert em Shakespeare, eu peguei esse texto que eu gostei e coloquei aqui. Só conheço isso. Para quem não me conhece, eu sou o Jonas Antunes Ramos, do site Meditação para Crianças, e eu sou idealizador do programa Criança Presente, que ensina meditação para crianças, e também do método Educação Luz, que orienta os pais para educarem as crianças da nova era. Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Clique em curtir se você estiver assistindo no Facebook.
Marque o nome de outros pais nos comentários, comente o vídeo. Assim você me ajuda a produzir conteúdos cada vez mais úteis. Se você estiver assistindo no YouTube, você pode clicar em gostei, não gostei, coloque seu comentário, assine o canal. Assim, quando tiver um novo vídeo, você vai ser avisado automaticamente. Compartilhe com outros pais que você sabe que podem aproveitar esses conteúdos, que pode fazer diferença na vida deles. Então, por enquanto era isso. Com muito amor, com muito carinho e muita flexibilidade. Até o próximo vídeo.